Vou comprar um carro novo, compro um normal ou eu compro um elétrico? Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou, como você vai? Carro elétrico. Tem 3 motivos para você querer comprar um carro elétrico. O primeiro deles é que eles são campeões indiscutíveis de corridas de arrancada. Pela própria natureza do motor elétrico, ele dá um torque muito forte logo no começo, e isso faz dar uma arrancada ali gostosa. O segundo motivo é que carro elétrico não usa combustíveis fósseis, ele usa, afinal, a energia que você pluga ali na tomada, e essa energia pode vir de fontes renováveis, então ele tem um bom potencial de ser mais amigo do meio ambiente. E terceiro lugar, porque potencialmente ele pode sair mais barato a longo prazo, porque afinal você pagar energia elétrica costuma ser mais barato do que você pagar gasolina. Hoje eu não vou falar muito desse primeiro motivo de comprar um carro elétrico, porque afinal isso já está muito bem documentado aqui no YouTube, tem muito vídeo disso a respeito, muita gente falando. Eu vou falar sobre os outros 2 pontos, se ele é realmente melhor para o meio ambiente e se ele é realmente mais barato no longo prazo. Primeiro, meio ambiente. O carro elétrico é realmente mais amigo do meio ambiente? Primeiro que é bem difícil a gente conseguir quantificar e comparar, porque os insumos para produzir um carro elétrico e um carro normal são muito diferentes. E além disso, eu acho que tem gente por aí que está muito mais qualificada do que eu para poder falar a respeito da poluição que esses carros geram. Mas de qualquer maneira, eu acho que eu consigo fazer uma simplificação aqui para a gente poder ter uma base para comparar. E aí, como é que a gente faz para simplificar? Basicamente, a gente pega o que acontece num e acontece no outro igual, na questão de poluente, e a gente compara. O que acontece nos dois? Emissão de gás carbônico, o CO2, que é um dos principais agentes que a gente tem hoje no efeito estufa, na mudança climática que a gente está vivendo. Segundo estudos feitos em fábricas de carro elétrico e fábrica de carro comum, o carro elétrico acaba sendo mais poluente tanto na fase de produção quanto na fase de reciclagem, ou seja, depois que o carro usou, passou por a sua vida e aí você coloca ele no ferro velho e você precisa reciclar esse material. E essas emissões extras são geradas principalmente por causa da bateria. Fabricar um carro comum emite ali, na média, 10,3 toneladas de gás carbônico durante o processo de fabricação, enquanto um carro elétrico emite 13,2 toneladas. Dessas, em torno de 3 toneladas são só por causa da bateria. E aí depois a gente tem que considerar também, né, esse fim da vida, que é o processo de reciclagem do carro, que o elétrico também emite mais. Esse processo de reciclagem de um carro comum emite em torno de 1,8 toneladas de gás carbônico. Enquanto você reciclar um carro elétrico, emite em torno de 2,4 toneladas. Dessas, 0,7 toneladas é só para reciclar a bateria. Só que quando a gente pega e compara a vida do carro, a vida útil dele, que é no caso o tempo que você está usando, aí que o carro elétrico realmente sai na frente em termos de emissões. Só que esse lance dele sair na frente das emissões não é um negócio assim obrigatório, não é toda vez que isso acontece. Por que eu falo isso? Porque isso vai depender da matriz energética do país em que você roda o carro. Uau, saiu muito do assunto, né? Pois é. O que esse negócio da matriz energética tem a ver? Vou explicar. O que você faz com o carro elétrico para você poder andar com ele? Você pluga ele na tomada. Essa energia que vem da tomada foi gerada em algum lugar. Para poder esse carro elétrico ser mais verde, ser mais amigo do meio ambiente do que um carro a combustível, um carro que ande a gasolina, por exemplo, ele vai precisar ter uma energia que vem para ele que foi gerada de uma maneira que é mais amiga do meio ambiente. Ou seja, não vai adiantar você ter um carro ligado numa termoelétrica porque ele vai estar gerando emissão do mesmo jeito. E aí que no Brasil a gente tem uma posição muito privilegiada nesse sentido, porque no Brasil 83% da matriz energética vem de fontes renováveis. A gente pensando aí em hidrelétrica, pensando em eólica, pensando em energia solar. Então a energia que a gente usa no Brasil é predominantemente energia limpa. Então, por causa disso, o Brasil é um país que, se você usar um carro elétrico aqui, você vai estar emitindo muito menos gás carbônico do que se você estivesse, por exemplo, na Austrália, que é um país que tem só 21% da energia gerada de fontes renováveis. E aí, para entender quanto seria realmente essa emissão média, considerando a realidade do Brasil, eu peguei alguns números, vi que a Nova Zelândia é 84%, muito próximo do Brasil, então eu fiz uma conta ali para poder fazer uma equivalência. E aí eu descobri que para poder rodar um carro elétrico no Brasil, você emite em torno de 27 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Enquanto com um carro a gasolina, você emite 251 gramas
por quilômetro rodado. Ou seja, considerando o Brasil, um carro elétrico emite 10 vezes menos, mais ou menos ali, 9, 10 vezes a menos do que um carro normal. No ponto de vista de emissões, o carro elétrico ele é pior durante a manufatura, mas ele é bom durante o uso. Ele também é pior durante a reciclagem, mas ele é realmente muito bom durante o uso, ele realmente economiza bastante em emissões. E aí o que isso significa? Significa que a gente vai ter que rodar um tempo com esse carro para ele poder ficar 0 a 0 com um carro normal. Para poder comparar, eu peguei esses números e eu calculei 2 cenários. O primeiro deles é se você é uma pessoa super eco-friendly, você é uma pessoa super abraça árvore, e aí você pensou, eu vou vender meu carro e vou trocar para um elétrico porque eu quero emitir menos. Se você fizer isso, de basicamente você quer trocar o seu carro só porque você quer um elétrico, você não trocaria seu carro de outra maneira? Quanto será que você está jogando de CO2 no ambiente só porque você decidiu trocar de carro? Porque isso é um ponto muito importante. Sempre que você troca de carro, você está adicionando um carro novo no mundo. Sempre que está adicionando um carro novo no mundo, a gente está adicionando muitas toneladas de gás carbônico na atmosfera. Ou seja, a coisa mais eco-friendly, na verdade, a se fazer é não comprar carro novo. Mas vamos supor aqui que você vai comprar um carro elétrico aqui para você ser mais eco-friendly. Quanto você tem que andar com esse carro para você poder, pelo menos, chegar no 0 a 0? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou considerar que todo carro tem um custo de manufatura, no caso, um custo de emissões de carbono. E aí, depois disso, eu vou considerar que, durante a reciclagem, eu vou pegar só um número proporcional ao tempo que você ficou com o carro, porque afinal você vai ter que vender esse carro depois, e aí vai ter uma próxima pessoa que vai andar com esse carro, e aí outra pessoa, até a hora que esse carro seja reciclado. O carro não é jogado fora logo de cara. E nisso, para poder compensar essa troca de carro, para ficar elas por elas, entre você continuar com o seu carro velho, ou então você tá com um carro novo elétrico, quando você precisa andar? A resposta é em torno de 60 mil quilômetros. Ou seja, antes de você andar 60 mil quilômetros, seria mais econômico para o meio ambiente você continuar usando o seu carro normal. Mas aí também vamos considerar que você simplesmente quer trocar de carro. Você olhou e pensou, vou comprar um carro novo, compro um normal ou eu compro um elétrico? E aí quando você já decidiu que você vai trocar o carro mesmo, você já está considerando que você já vai poluir o lance do novo carro, aí só tem a diferença de um carro para o outro, né? E aí a diferença de um carro para o outro você recupera relativamente rápido. São só 13 mil quilômetros que você precisa rodar com o carro elétrico para ele já começar a emitir menos do que o carro normal. Ou seja, o que a gente tem de melhor aqui para o meio ambiente? Se você não precisa trocar o carro, não troca. Se puder ficar sem carro, fica. Mas se for trocar, troca por um elétrico. É beleza? Falado aqui do ponto do meio ambiente e do ponto de vista financeiro. Como é que fica? Essa comparação é um pouquinho difícil de fazer, principalmente porque a gente tem muito pouco modelo de carro elétrico aqui. E a gente não tem nenhum modelo que realmente é tipo, esse carro é ao mesmo tempo elétrico e a combustível. Mas a gente tem alguns carros que são relativamente similares que dá pra gente tentar comparar. O máximo que a gente tem ali é um plug-in híbrido, mas ainda assim geralmente são modelos de luxo. Não, eu vou tentar pegar um carro que é menos de luxo, assim, apesar de ser um tanto caro. Então eu vou comparar aqui o Nissan Leaf versus o Nissan Kicks. Os dois são carros muito parecidos, um é levemente mais alto, o outro tem um entre-eixos um pouquinho maior, o porta-mala dos dois é praticamente do mesmo tamanho, o nível de acabamento é muito similar, então eles são carros muito parecidos. E aí, para comparar os dois rapidamente, o Leaf ele é um pouco mais potente, ele tem 149 cavalos de potência, enquanto o Kicks tem 114. O Nissan Leaf também tem o dobro do torque do que o Kicks, o que geralmente é normal em carros elétricos. O Leaf só é oferecido em uma versão no Brasil. O Kicks tem algumas versões, mas para poder comparar ali com os equipamentos parecidos com o que vem no Leaf, eu vou considerar a versão topo de linha, que é a 1.6 SL CVT PEC-TEC. Cada vez mais os nomes de carro ficam mais complicados. Vamos então ver os preços de comprar e manter os dois carros. Primeiro ponto aqui, eu não vou considerar custos que são iguais nos dois carros. Então, por exemplo, eu não vou considerar pneu, porque vai ser igual nos dois carros. Eu não vou considerar limpador de para-brisa. Eu não vou considerar amortecedor. Todas essas coisas são custos que vão ser iguais nos dois carros. E os dois são muito parecidos, então provavelmente até a mesma peça que vai nos dois. Considerando essas coisas mais grossas, né?
Não tô falando de motor, por exemplo. Motor vai ser bem diferente a manutenção de um para o outro. Geralmente o motor elétrico dá menos manutenção do que o motor a explosão, porque afinal você tem menos partes móveis. O motor elétrico, ele é na essência dele muito mais simples de ser construído e consequentemente de ser mantido. Só que a tecnologia ainda é nova no Brasil, então é muito provável que o pessoal coloque ali, né, aquela margenzinha que o pessoal gosta de pôr quando a coisa é novidade. Então a chance é muito boa de ter algumas pegadinhas dessas. Vamos dar uma olhada então nos custos de verdade. Vou pegar aqui, eu fiz uma planilha. Como sempre, planilha tá na descrição do vídeo, vocês podem pegar aqui embaixo, colocar o e-mail de vocês para poder baixar essa planilha. Vamos lá então ver essa comparação do Kicks e o Leaf. Eu considerei aqui que a gente vai andar 100 mil quilômetros com o carro e que a gente vai ficar com ele durante 6 anos. Eu quis fazer bem longo prazo, assim, com uma quilometragem razoavelmente alta, justamente porque muita gente fala que o carro elétrico costuma compensar depois de um tempo. Então eu quero ver se realmente esse é o caso. Começando aqui com o preço de compra desses dois carros. Eu peguei esses preços no site da Nissan. O Leaf está sendo vendido por R$220 mil, enquanto o Kicks 1.6 SL CVT PEC-TEC está sendo vendido por 117.390. Aí eu coloquei aqui um valor de venda estimada que eu baseei numa desvalorização de menos 3% do valor do carro a cada 10 mil quilômetros rodados. Geralmente o carro desvaloriza mais no começo da vida dele, mas ele desvaloriza menos no final. Então, no final das contas, quando a gente pensa nessa desvalorização, já que o Leaf é um carro bem mais caro, ele acaba desvalorizando mais, em torno de R$57 mil perdidos em desvalorização e o Kicks perdendo em torno de R$30 mil. Lembrando que esses carros são muito similares em questão de tamanho, acabamento e equipamentos. Simplesmente por ser elétrico, o Leaf é muito mais caro do que o Kicks. Mas vamos ver agora os outros valores, né? Primeiro ponto aqui é seguros. Eu tava olhando o preço de seguro desses dois carros e o Leaf, ele tem um preço de seguro que ele é um pouquinho abaixo de carro de luxo, mas ele é mais alto do que carros na faixa do Kicks. Então, por causa disso, eu considerei que o seguro do Kicks vai ser em torno de 3,5% ao ano, enquanto o do Leaf vai ser em torno de 4% do carro ao ano. E aí, para poder achar aqui o valor de seguro, já que o primeiro ano é mais caro e o último ano é mais barato, eu fiz uma média do primeiro ano e do último ano para poder encontrar quanto é que custaria o seguro durante todos os anos que você vai estar com esse carro. E aí que o valor de seguro aqui deu R$45 mil pro Leaf e R$21 mil pro Kicks. É uma diferença muito grande de um pro outro. O Kicks foi praticamente a metade do preço no seguro. É claro que essa alíquota de seguro pode mudar de pessoa para pessoa, de ano para ano, tem muita variável em alíquota de seguro, mas pelo menos a gente consegue saber uma comparação base aqui. Depois disso eu peguei os valores de revisão. No site da Nissan tem até 60 mil, e aí depois as outras eu fiz uma média móvel para poder estimar quanto é que custaria. Uma coisa interessante da revisão do Leaf é que justamente por ser um carro com mecânica mais simples do que um carro a combustível, ele acaba tendo revisões mais baratas. Então tem várias revisões dele que custam assim R$225, sabe? Então é um preço mais em conta. Mas quando a gente soma todas as revisões do Leaf versus a do Kicks, não sai muito mais barato não. Saiu assim, a soma de todas deu coisa de R$200 mais barato pro Leaf. Então são carros com manutenção muito similar nesse ponto de vista. Agora, o problema do Leaf é o problema da maioria dos carros elétricos em que você acaba ficando preso na manutenção da concessionária pro resto da vida. Muito difícil você conseguir achar um mecânico que consiga dar manutenção num carro elétrico. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum. Se você conhecer algum, deixa o contato aqui nos comentários pra galera poder conhecer, mas eu nunca vi mecânico que realmente mexe em carro elétrico. Então isso acaba encarecendo o valor de manutenção do carro quando você pensa no longo prazo, porque afinal um carro normal, quando acaba a garantia, você nunca mais leva na concessionária, você faz com um mecânico de confiança, porque afinal o mecânico de confiança vai fazer um trabalho igual ou melhor do que o da concessionária, te cobrando muito menos. Aí o próximo custo que eu coloquei aqui é o de bateria. O Nissan Leaf não precisa trocar a bateria, enquanto o Nissan Kicks precisa. O Nissan Leaf, a bateria dele tem garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros, o que chegar primeiro. Ou seja, se a bateria der algum problema antes de 8 anos de uso ou 160 mil quilômetros, a Nissan troca a bateria para você. O que é uma coisa bem legal, dá uma confiança melhor no carro. E já que tem essa garantia toda da bateria, 100 mil quilômetros, a gente não vai precisar trocar a bateria do Nissan Leaf, enquanto a do Kicks a gente vai precisar trocar como se troca de qualquer carro, mais ou menos ali a cada 2 anos e meio. Por fim, tem o custo de combustível. A energia é muito mais barata, mas só que ela ainda assim custa dinheiros.
Eu encontrei uma matéria falando sobre o consumo do Nissan Leaf e essa matéria falava que o custo dele por quilômetro é em torno de 6 centavos na cidade de São Paulo. Ou seja, 6 centavos por quilômetro rodado. E aí, para poder comparar, o Kicks é um carro flex roda com etanol. Segundo um artigo do Autopapo, o Kicks faz 7,7 km por litro no etanol. E o preço no etanol no dia que eu chequei em São Paulo estava R$ 2,57 o litro. Então, somando tudo isso, dá em torno de 33 centavos por quilômetro de custo. Quando a gente soma o custo de combustível desses dois carros durante esses 6 anos, o Nissan Leaf vai ter gasto R$ 6.000 de combustível. Enquanto isso, o Kicks vai ter gasto R$ 33.376. Ou seja, aqui o Nissan Leaf realmente ganha, ele realmente sai na frente. E esses são todos os custos que a gente tem quando compara os dois carros, que são diferentes de um para o outro. Mas aí você pode me perguntar, mas carro elétrico não tem um IPVA especial ali? O lance do IPVA para carro elétrico, ele não é igual em todos os estados. Ele varia bastante. Como, por exemplo, no Ceará, eles cobram 0,5% do valor do carro por ano de IPVA para carros elétricos. Já em São Paulo, a conta é um pouco diferente. A alíquota ela é reduzida só durante alguns anos, ela não é reduzida durante toda a vida do carro, e também ela é só reduzida para carros de até R$ 150 mil. Ou seja, o Nissan Leaf é um carro que não tem IPVA reduzido na cidade de São Paulo. Mas tem uma vantagem muito boa de carro elétrico e também híbrido em São Paulo, em que eles não têm rodízio. Então, se você tem um carro elétrico, você pode rodar ele todos os dias em São Paulo, que você não vai levar multa. Isso, para muita gente, pode ser uma baita de uma vantagem e pode ser um motivo para você comprar um carro elétrico ou um carro híbrido. Ou seja, eu não botei aqui na conta porque muda muito de um lugar para o outro. A gente vai ter uma diferença de um para o outro de R$ 22 mil. Ou seja, vai ser R$ 22 mil mais caro você ter o carro elétrico do que você ter o carro normal. R$ 22 mil é em torno ali de 10% do valor de compra do Nissan Leaf. Ou seja, se você tiver um IPVA bom em algum estado que realmente dê uma alíquota boa, você consegue esse dinheiro de volta. Nessa conta aqui em específico, para a cidade de São Paulo, por enquanto não parece valer a pena do ponto de vista financeiro você ter um carro elétrico. Mas tem muitas cidades no Brasil que pode valer a pena. Esse lance do IPVA é realmente pulo do gato para conseguir ajudar na adoção. Tem outras coisas que fabricantes também estão fazendo para poder ajudar na adoção desses tipos de carros. Então, por exemplo, a Volvo, eles estão com um programa agora de que eles estão devolvendo o valor de energia que você pagou no carro, ou seja, eles monitoram o seu carro, que eles têm uma paradinha de satélite no carro e tem um aplicativo e tudo, então eles sabem se o seu carro está rodando na gasolina ou se ele está rodando no elétrico quando ele é híbrido. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o custo que foi de energia que você gastou e eles te reembolsam esse valor depois de um ano. A Toyota tá com um programa um pouquinho diferente. Eles estão vendendo o Corolla na versão Altis no mesmo preço, seja o híbrido, seja o comum. O carro elétrico, ele realmente tem um potencial bacana, ele pode ser o carro do futuro, não necessariamente agora, não necessariamente para quem tem pouco dinheiro para botar num carro, mas eu acho que tá muito melhor do que estava, por exemplo, há 3 anos atrás. A evolução é clara e para 2021 é possível que a gente veja ainda mais novidades nesse assunto. Agora, se você está pensando realmente assim, nossa, eu quero economizar muito dinheiro em gasolina, vou comprar um carro elétrico, acho que ainda não é a hora. Deixa um tempinho aí, espera aparecer uns modelos novos, talvez aquele Renault Zoe ele seja interessante, ele é um pouco mais barato, ele já entra na faixa de preço em que em São Paulo ele teria redução de IPVA. Tem muita novidade nesse espaço aparecendo aos poucos e isso é super bom para a gente conseguir ter justamente uma redução no longo prazo das emissões de gás carbônico na atmosfera. Agora, se o objetivo realmente é ajudar o meio ambiente, melhor não ter carro. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha, compartilha nas suas redes sociais, manda esse vídeo para um amigo seu no WhatsApp que tenha curiosidade sobre carro elétrico. E se você está empolgado nesse 2021 e quer saber sobre mais maneiras de você se locomover, se inscreve aqui no canal, que tem vídeo toda semana. Um abraço e tchau, tchau!